Olá, Ah, hoje eu irei falar sobre a primeira edição de Batman, que foi publicada na primavera de 1940 e que basicamente fala, eu irei falar sobre as histórias que compõem a primeira edição do Batman. Inicialmente, Batman era uma revista trimestral, então a primeira edição não contou só com uma história, contou com 4 histórias do Batman. A primeira do Coringa, a segunda do Hugo Strange, a terceira da Mulher Gato, a quarta do Coringa de novo, que é uma continuação da primeira história. A primeira história, ela gira em torno do Coringa matando pessoas e o Batman impedindo ele de continuar matando pessoas. É uma história boa para os anos 40, tá datada e é ruim hoje em dia. Aliás, ela não é ruim hoje em dia, ela é péssima. Horrível. Mas pra época eu considero que ela é boa porque tendo como base as outras 3 histórias que eu vi depois. Porque a segunda história do Hugo Strange, ela é ruim. A da Mulher Gato é péssima. E a outra do Coringa também é horrorosa. É horrível. Então a segunda história do Hugo Strange, ele basicamente transforma pessoas em monstros. E ele tenta transformar o Batman num monstro. E o Batman vence os monstros e vence o Hugo Strange. E prende ele. A terceira história é basicamente sobre o Robin estando num navio e lá tem uma senhora que tem um diamante e daí aparece e esse diamante é roubado, aí aparecem criminosos e aí aparece o Batman que derrota esses criminosos e depois é revelado que a senhora doce e inocente na verdade era na realidade a Mulher Gato, que na sua primeira história ela é uma ladra habilidosa, mas ela não se veste como gato. E o Batman meio que deixa ela escapar na primeira vez que eles se encontram, de propósito. O que é uma coisa inusitada pro Batman de hoje em dia, mas era anos 40, né, gente? A quarta história, o Coringa, ele foge da prisão e ele tenta fazer mais crimes e o Batman pensa que matou ele, mas na verdade ele só forjou a própria morte e está se recuperando na prisão, né? Ou no hospital, não no hospital. É uma história horrorosa. Nenhuma dessas histórias que eu citei são marcantes. Todas elas estão datadas e todas elas são ruins. E sim, eu sei que o Batman é considerado por muitos o melhor personagem da história dos quadrinhos. Mas isso não quer dizer que todas as histórias que foram feitas do Batman são boas. Seria realmente impossível, completamente impossível, que ao longo de 713 edições, ao longo de 80 anos, o Batman, todas as edições do Batman contessem somente histórias boas. Isso é impossível. E claro, vão ter gente dizendo os puritanos, não, mas o Batman na Era de Ouro era melhor do que a Era Moderna. Não. Assim, é uma questão de você gostar do Batman e você ter o senso crítico para saber que comparado a, sei lá, Piada Mortal, essas histórias são muito ruins. Essas histórias são péssimas. A única coisa legal dessas histórias é ver o Coringa. É a única coisa legal. É ver o Coringa porque o Batman... quer dizer, o Coringa e o Batman, né? O legal é ver o Coringa e o Batman. E o Robin... eu não me importo com o Robin. Quer dizer... ele tá com o Batman, então você tolera ele. A Mulher Gato... a história da Mulher Gato é horrível. O Hugo Strange... não é nada demais. Apesar da história dele ter um conceito interessante que não é desenvolvida, porque cada história tem 15 páginas. São 15 páginas por história.
primeira edição tem 68 páginas. São 15 páginas. É como se você tivesse escrito 4 contos e lançou os 4 contos do Batman, que foram basicamente como se fossem os 4 contos de um herói extremamente popular, que se tornou o herói mais popular junto com o Superman, que são os 2 heróis mais populares da DC. Então é isso. Se fosse para dar uma nota para as histórias, eu daria 7 para a primeira, eu daria 3 para a segunda, eu daria 0 para a terceira, e eu daria para a quarta história uma nota, eu não sei que nota eu daria para a quarta história. Não sei que nota eu daria para a segunda história do Coringa. Mas é uma história ruim, tá? Então é isso, gente. Tenha uma boa vida.